Ela é jornalista, ela é correspondente do Estadão em Washington desde 2018, não é isso, Beatriz? Isso. Desde 2018 ela cobre a política americana e ela já foi correspondente do Estadão no Supremo, correspondente não, aí não, né? Setorista do Supremo, do Estadão no Supremo por muito tempo e é formada em Direito também. Então ela vai falar para a gente aí sobre as eleições americanas e sobre as perspectivas da Suprema Corte pós-eleição. Sobretudo porque a gente teve, até o nosso grupo aí, tiveram algumas pessoas, viu, Beatriz, que ficaram meio preocupadas, porque a gente teve a notícia de que a Ruth Bader Ginsburg foi hospitalizada, né? Mas agora há pouco eu já li dizendo que ela já saiu do hospital, então a gente fica, todo mundo fica um pouco preocupado. Alonso, quer falar alguma coisa, Alonso? Não, eu queria só agradecer a Beatriz, nos honra muito a sua presença aqui, você ter tirado um tempinho seu aí, sei que sua vida deve ser super corrida, para conversar um pouquinho com a gente, num bate-papo super informal, aqui a gente não tem dress code, não tem nada, conversa mesmo tranquila, sem nenhuma formalidade, viu? Se sinta super à vontade, sou grato de coração e agradeço em nome do nosso grupo e em nome do DP. Sua presença aqui, Beatriz. Muito nos honra. A casa é sua, Beatriz. Pode ficar à vontade, viu? Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Por favor, me interrompam, façam perguntas a hora que vocês quiserem. Que bom que isso aqui é um bate-papo. Antes de o pessoal todo entrar aqui na sala, eu estava conversando com o Rodrigo e com o Alonso, falando que eu cobri Supremo Tribunal Federal por 4 anos em Brasília, cobria basicamente judiciário, mas com foco no Supremo, e aí me mudei para cá, para os Estados Unidos, para assumir a cobertura do Estadão, e tenho esse olhar de interesse pela Suprema Corte, naturalmente, né? Eu fiz direito, cobria Supremo, então esse assunto me interessa, mas acaba sendo uma cobertura bastante diferente do que a gente faz aí no Brasil, porque aí no Brasil, como eu trabalho para o Estadão, a gente tem pessoas alocadas em cada um dos poderes, mais de um repórter em cada um dos poderes, focado em tudo que acontece lá dentro. Enquanto aqui eu cubro basicamente um pouco de tudo, e aí esse olhar para a Suprema Corte tem sido um olhar tanto das questões que podem ter algum tipo de repercussão histórica, né, decisões, mudanças de precedentes, e eu acho que esse último termo da Suprema Corte Americana foi um termo bastante importante, no sentido de decisões assim, robustas, né, decisões que mexeram aqui com a estrutura do país e que têm sido bastante comentadas, e agora com foco também em como isso se tornou um debate eleitoral. Foi usado e explorado politicamente pelo presidente Donald Trump em 2016, né? Ele fez disso um tema de campanha para apelar para uma base mais conservadora. Ele disse que com 2 ou 3 nomeados na época, 2 ou 3 juízes nomeados para a Suprema Corte, ele poderia reverter, por exemplo, o precedente que reconheceu a possibilidade de interrupção da gravidez, né? Então, ou seja, reconheceu o aborto nos Estados Unidos na década de 70, e esse é um tema que tem entrada, tem apelo junto a essa base muito mais ligada aos eleitores republicanos. Normalmente, o que eles brincam aqui é que um eleitor republicano ele está interessado em saber como os valores, a agenda do Partido Republicano, a agenda conservadora, vai ser consolidada por meio da Suprema Corte. Enquanto os candidatos democratas, eles costumam preferir não falar absolutamente nada sobre esse assunto, e eles esperam ser perguntados sobre isso, e eles falam, bom, realmente, a Suprema Corte, sim, vamos nomear. Eles não colocam isso como uma bandeira de campanha. O Trump colocou isso muito expressamente, e eu acho interessante apontar que houve uma mudança muito drástica nos últimos 4 anos de percepção da população com relação à Suprema Corte. Então, os eleitores republicanos agora, eles veem a Suprema Corte de uma maneira majoritariamente positiva. 75%, segundo uma pesquisa finalizada no ano passado pelo Pew Research Center, que é um centro de pesquisa aqui que a gente usa para vários tipos de pesquisa política, 75% mais ou menos dos republicanos tinham uma visão positiva da Suprema Corte Americana no ano passado. Em 2015, antes do Trump ser eleito, esse percentual era de 33%.
Então, é uma mudança muito grande. Em contrapartida, no lado dos eleitores que tendem a ser democratas ou se identificam como democratas, houve uma redução na confiança na Suprema Corte. Porém, uma mudança não tão drástica. Ainda tem metade dos eleitores democratas ainda veem a Suprema Corte de uma maneira positiva, mas isso foi reduzido. Então, a gente vê a maior diferença entre os republicanos, que estão muito mais seguros agora de que a Corte está num caminho de uma agenda alinhada com os valores que eles defendem. Então, isso se tornou também importante para a esquerda, ou seja, se tornou importante para os eleitores mais progressistas, porque eles passaram a ver que há uma relevância disso na agenda do Partido Republicano, e especialmente desde a última nomeação que a gente teve, que foi a do Kavanaugh, que foi feita pelo Trump, que despertou uma polarização gigante aqui na época da nomeação. Acho que vocês devem se lembrar. A gente teve aquelas acusações foram alegações de assédio sexual, né, que teriam sido cometidas pelo Kavanaugh. Isso tudo foi ali debatido no Congresso, abertamente, com as testemunhas, e ele extrapolou um pouco o que se entende como o que é o papel tradicional de um juiz numa sabatina e acusou tudo aquilo de ser uma perseguição do partido de esquerda, dos políticos de esquerda. Então, isso, de alguma forma, denotou ali uma preferência política dele, que é uma coisa que é raro de se ver, apesar de haver uma indicação muito clara, né? Ou seja, presidentes democratas tendem a indicar juízes, que eles chamam aqui de liberais, que a gente chamaria de progressistas, enquanto os republicanos tendem a indicar os conservadores. Apesar disso, na hora da sabatina, tende a ser uma coisa muito mais institucional. E o Kavanaugh, ele já teve uma outra abordagem, também porque estava ali muito pressionado no meio da sabatina. Então, tudo isso tem mexido muito com os ânimos da população, e o Trump, de novo, tem usado isso como mote de campanha, né? Então, ele tem falado que a situação na Suprema Corte não está totalmente positiva, porque digamos que ele teve algumas derrotas, e a gente pode falar um pouquinho delas, dessas últimas, nas últimas semanas. Inclusive, tem um tweet dele recente, né, que ele fala: parece que a Suprema Corte não gosta de mim, vocês não acham? Então, ele tem essa visão de que os indicados por ele deveriam corresponder ao que ele pensa, o que nem sempre acontece, né? Então, há várias análises nesse sentido. Os juízes são indicados por um presidente de um partido, mas chega lá, eles têm a independência para decidir, e isso acaba se concretizando na prática. Mas ele trouxe esse debate de volta, e ele tenta energizar a base dele de volta, mirando basicamente dois públicos. Essa base de eleitores mais velhos e conservadores, né, que ele precisa manter ali energizada para as eleições de novembro, e também as mulheres, que é um segmento no qual ele perde muito para o Joe Biden, e ele está tentando agora fazer um sinal de que ele poderia ser o primeiro presidente republicano a indicar uma mulher conservadora para a Suprema Corte. O Joe Biden já se comprometeu a indicar uma mulher negra para a Suprema Corte, né, em resposta também a todos esses protestos que aconteceram no país nos últimos tempos. E aí, o Rodrigo mencionou sobre a RBG, né, que a gente chama aqui, a Ruth Bader Ginsburg, ter ido para o hospital essa semana, e cada vez que, assim, ela enfrentou um câncer, né, já dessa última vez, essa semana parece que foi uma infecção, mas já foi liberada para casa. Mas cada vez que tem uma notícia de RBG estar no hospital, há uma comoção muito grande no país, porque isso significaria, por exemplo, que o Trump poderia indicar para a cadeira dela, né, que é uma juíza vista como da ala mais progressista, ou seja, ela não faz alinhamentos pontuais com os conservadores, ela está sempre no campo progressista, foi importante na defesa dos direitos das mulheres, né, tem uma voz muito importante nesse sentido, e provavelmente o Trump nomearia para o lugar dela um juiz que ajudasse a reverter esse precedente com relação ao aborto. Então, seria uma troca bastante diferente ali na corte, né? Uma mulher é favorável ao aborto, aos direitos das mulheres, sendo substituída por um juiz
de uma linha muito mais conservadora. E não só por isso, mas porque a RBG ela já demonstrou que ela não quer se aposentar enquanto Trump estiver no poder, justamente porque ela não quer dar a ele essa possibilidade de substituí-la. Então, há um esforço por parte dela grande também, pessoal e de saúde. Eu não sei se vocês assistiram o documentário sobre a vida dela, que é super interessante, de permanecer no cargo. E também há uma comoção aí por parte dos eleitores democratas ou eleitores mais de centro, mas que tendem para os democratas, cada vez que a RBG fica doente. Mas todo mundo sabe aposentar em breve. Ela completa 82 anos no ano que vem, e essa seria uma das primeiras mudanças aí no tribunal no próximo mandato presidencial, seja lá quem estiver à frente da Casa Branca, sendo o Trump ou sendo o Joe Biden. O que a gente tem de perspectiva? Os dois juízes mais velhos hoje são democratas, né? Que é a RBG e também o Stephen Breyer, que faz, ano que vem, 82. A RBG faz 88 ano que vem e ele faz 82. Então, os republicanos são mais jovens. Os republicanos mais velhos têm 70 e 72 anos. Então, ainda se entende que eles, quando eu falo republicanos, são os nomeados por republicanos, tá? Só para não confundir. Mas se entende que eles teriam mais tempo ainda na corte antes de decidirem se aposentar, enquanto a RBG e o Breyer já devem estar aí para sair, né? Provavelmente ainda não saíram apenas porque o Trump está na presidência e estão esperando para ver se há uma eleição com um nome democrata que vença, que no caso seja o Joe Biden. Mas sendo Biden ou não sendo Biden, a perspectiva aqui é de que os dois se aposentem dentro dos próximos 4 anos, especialmente ela, especialmente a Ruth, porque ela já está com 88 anos, já teve episódios de câncer, internação, e é isso que essas notícias de RBG no hospital de novo, é uma coisa que tem sido, de uma certa forma, recorrente desde o começo do ano. E aí a gente abriu caminho para um novo cenário de Suprema Corte, né? Um cenário em que, se o Joe Biden for presidente, pouca coisa vai mudar. Ou seja, saem 2 juízes indicados por democratas e entram 2 juízes indicados por democratas. E se o Trump for reeleito, aí a gente vai ter uma mudança um pouco mais significativa, porque saem pelo menos um ou 2, né, juízes democratas e entram 2 juízes conservadores. E agora o Trump nessa incumbência de indicar nomes que entreguem essa agenda conservadora, de fato, depois de ter tido algumas surpresas aí desagradáveis, digamos assim, para ele, né, e para o eleitorado dele, no último mês e meio, aqui com as últimas decisões da Suprema Corte. E aí a gente teria, supondo uma reeleição do Trump, né, uma corte que hoje tem uma maioria conservadora, que eu chamaria de frágil, né, então são 5 juízes conservadores ou mais alinhados com os republicanos, e 4 indicados por democratas. Mas por que essa maioria é uma maioria frágil, né? Porque a gente tem visto muitas decisões sendo tomadas por uma margem apertada, né? Então 5-4, inclusive decisões bastante importantes de temas que polarizam a sociedade. E em muitas dessas decisões, o centro, né, a decisão crucial tem sido do presidente, do John Roberts, do Chief Justice, né? E isso porque ele é um juiz que foi indicado por republicanos, ele tem esse viés conservador, mas ele tem dado vitórias ora aos democratas, ora aos republicanos, feito alianças pontuais. O que as pessoas têm analisado por aqui é que o Roberts, na verdade, ele tem tentado passar um caráter institucional do tribunal. Então, num momento de tanta polarização política, ele tem tentado afastar a corte dessas alegações de que os juízes estariam sempre alinhados com o partido que os indicou, né, e tentado dar um caráter um pouco mais formal, um pouco mais sóbrio para a Suprema Corte, já que o Trump vira e mexe, vai no Twitter e faz, né, sugestões de que ele indicou a Suprema Corte, a gente precisa fazer com que a Suprema Corte seja nossa, né, ou seja, como se os juízes de fato estivessem alinhados
com um partido ou com o outro. Mas isso não significa que ele tenha abandonado muito do que ele acredita, né, como juiz. Então, se ele continua sendo o voto do meio, a grande questão para onde ele iria, né, num governo Biden? Ele se sentiria mais à vontade para abandonar essa posição de centro e voltar a se alinhar com os conservadores, visto que já seria um governo mais progressista, que já teria indicado 2 novos nomes progressistas? Eu acho que um bom sinal de como o Roberts ele faz essas alianças com a ala mais progressista da corte, mas ele não abandonou, né, o que ele pensa com relação aos precedentes, e a sua visão de mundo também, é a decisão mais recente do tribunal com relação ao aborto. E ele foi crucial, ele foi voto de desempate, né? Então, 4 juízes mais progressistas foram a favor da decisão vencedora, né, que derrubou uma lei de Louisiana que restringia excessivamente, na visão de algumas pessoas, o aborto no estado. Ele se alinhou com esse grupo, enquanto os outros 4 juízes, os conservadores, foram a favor da manutenção da lei e não da derrubada. E aí se fala, bom, o Roberts ele está fazendo essa aliança com os progressistas, ele está tendendo para um caminho mais de centro, mais próximo, entregando mais vitórias aos democratas, mas, na verdade, quando a gente olha, né, a justificativa dele, ele não se alinha na justificativa quando ele toma essa decisão. Na verdade, o que ele fala é que o tribunal tomou uma decisão muito parecida recentemente, em 2016, com uma lei praticamente igual do estado do Texas, e decidiu derrubar essa lei. Então, que era um precedente recente, ele ia seguir o precedente da corte em respeito a esse precedente, apesar de entender que foi decidido de maneira errada. Ou seja, na época, na decisão sobre o Texas, ele votou para manter a legislação que restringiu o aborto. E aí, agora, ele votou para manter aquele precedente que possivelmente, se entrasse em uma discussão mais ampla com relação à possibilidade de interrupção da gravidez, não necessariamente ele faria essa mesma aliança com os progressistas. Ele dá o sinal de que ele continua com a visão dele de que a legislação do Texas que restringiu o aborto deveria ter sido mantida. Então, assim, muito se fala que nesse último termo, né, nesse último período da Suprema Corte, a Suprema Corte pendeu muito mais para as decisões progressistas do que outros períodos do tribunal, e aí tem uma análise do New York Times que fala que desde 1969, analisando as últimas composições do tribunal, não houve tantas decisões progressistas assim na corte, e que isso é um fruto do próprio Roberts. E aí, o que eles definem, né, como sendo progressista ou sendo conservador? Qual seria o critério? Né? Eles falam que as decisões que favorecem réus, sindicatos e pessoas que estão alegando algum tipo de discriminação ou de violação de direitos civis são consideradas aí nessa análise como decisões progressistas. Eu estou chamando de progressistas, eles chamam aqui de liberais, mas eu acho que fica mais fácil aqui para os nossos termos que a gente usa no Brasil, que a gente acaba usando liberal para outras coisas, né? Enquanto as decisões que derrubam regulamentos econômicos e favorecem empregadores e o governo são colocados no campo conservador. Então, mais ou menos 60% das decisões desse último período, que começou em outubro e terminou agora, foram no campo progressista, mesmo com uma corte de maioria conservadora. E por isso é essa maioria frágil que eu chamo, né? Que é uma maioria frágil que o Trump vai poder trabalhar sobre ela. Então, ele terá a chance de nomear pelo menos 2 juízes. Isso ainda considerando a possibilidade que sempre existe de os outros 2 juízes nomeados por republicanos mais velhos, apesar de ainda terem 70 e 72 anos, eles podem, numa eventual reeleição do Trump, decidir se aposentar para antecipar a saída e garantir que ele indique outros 2 nomes e, com isso, né, dê continuidade a essa visão mais conservadora dentro do tribunal. Então, apesar de haver, claro, decisões pontuais de cada juiz, nem sempre acompanhando a expectativa daquele partido ou daqueles eleitores do partido que o indicaram, quando você olha a tendência dos julgamentos, né,
o registro mesmo de como cada um dos juízes votou, há uma identificação de 4, pelo menos, dos indicados por republicanos mantendo uma linha mais conservadora e dos 4 indicados por democratas mantendo uma linha mais progressista e do Roberts aqui no centro. Então, se a gente tem uma reeleição do Trump, a perspectiva é de que isso mude bastante, né? Que a gente tenha, então, hoje a gente está com 5 conservadores, que a gente tenha pelo menos 7 juízes conservadores, então 7 de 9, ainda que um ou outro decida se alinhar com um campo mais progressista numa decisão, é difícil ver uma perspectiva de que isso não tenha uma influência grande com relação às decisões da corte daqui para frente. E enquanto se o Biden for eleito, fica um pouco essa incógnita de qual será o papel do John Roberts, né? Se ele vai continuar nessa posição de sempre que ele assumiu, fazendo alianças ora aqui, ora ali, ou se ele vai se sentir um pouco mais livre desta carga que parece que ele tem carregado um pouco nessa presidência do Trump, que é um presidente com uma retórica muito inflamada, né, muito presente nas redes sociais e muito que polariza muito a sociedade. Não tem ninguém que ache que esteja com dúvidas sobre o que pensa do Trump aqui nos Estados Unidos. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Então, é um ambiente de muita polarização e parece que o Roberts ele se imbuiu do espírito de tentar deixar a corte um pouco de fora dessa briga política quando necessário. E aí é a grande incógnita, né? Saber onde ele estará nesse meio do caminho se o Biden for eleito. E aí a gente teve várias decisões importantes agora recentes. Eu acho que uma que a gente pode mencionar é a questão da pena de morte, né? Uma vitória que seria aí para os conservadores, em tese, os eleitores republicanos que tendem a defender a possibilidade de pena de morte no país, enquanto os eleitores democratas são críticos a essa possibilidade. Enfim, a gente teve nessa semana a primeira execução em âmbito federal com uma injeção letal a última tinha sido 17 anos atrás. Então, a gente teve uma série de decisões importantes, algumas que o Trump detestou, né? E foi no Twitter e nas redes sociais falar sobre isso, e outras, por outro lado, que, enfim, que foram mais para a linha conservadora, e em todas elas a gente vê o papel crucial do Roberts, né? Do Roberts sendo decisivo em vitórias aí bastante apertadas, 5-4, 5-3, 6-3, e ele sempre com a maioria. E aí eu não sei, eu acho que vocês podem me falar agora se a gente tem perguntas ou querem fazer algum comentário. Tem outras coisas aqui para falar, mas vou abrir para vocês. Beatriz, sou eu, o Alonso. Eu queria ouvir de você, por exemplo, você tem colocado assim nos últimos minutos da sua fala, que o Roberts, ora ele está para um lado, ora está para o outro, e sempre aí na maioria. Então, a minha questão é, qual é a percepção que a população norte-americana mais engajada politicamente, seja de esquerda, seja de direita, tem do próprio Roberts? Existe alguma esperança, por assim dizer, liberal, progressista nele? Ou você sente que os conservadores republicanos apostam visto, já que ele está nesse swing vote, ou seja, ele está sempre de um lado ou do outro, e que, embora que seja com alguma defesa com um argumento institucional, como dizer, olha, não vamos mexer num precedente recente, mas, de fato, a corte hoje é muito politizada e já é uma instituição política, sobretudo num cenário de tanta polarização. Então, qual é a percepção que o cidadão mediano, com uma visão política, tem do Roberts? É de alguma esperança de ele virar? Como é que você sente isso? Parece que ninguém está satisfeito com o Roberts, nenhum dos dois lados. Os conservadores, os republicanos, estão insatisfeitos, né? Enfim, ele foi crucial para essa decisão para derrubar a lei do aborto em Louisiana, ele foi crucial para manter
para decidir que o Trump não poderia derrubar o programa, né, que foi conhecido como dos Dreamers, né, que protege os Dreamers, os filhos de imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, então não poderia passar a deportar esses jovens, né, que chegaram aqui crianças. Ele foi crucial para a decisão que proibiu a discriminação de gays e transgêneros no ambiente de trabalho, né, então que estende a lei de direitos civis aí também para proteger gays e transgêneros de discriminação. Então, para os republicanos, para os conservadores, ele deixou de ser praticamente alguém que está do lado deles. Ele já é visto basicamente como uma pessoa que está fazendo alianças com os progressistas. Até os 2 juízes que foram indicados pelo Trump, né, eles têm sido alvo de críticas e de decepção, conforme o presidente fala, por algumas decisões pontuais. Então, imagina o Roberts, que é um que está em muitas dessas decisões pontuais. Né? A taxa de concordância dele com os juízes que foram indicados por democratas, ela aumentou de 40% mais ou menos no ano anterior, no termo anterior, para 60% neste. Então, ele está, para os republicanos e conservadores, ele está alinhado com os progressistas. Enquanto, para o outro lado, ainda há muita desconfiança com relação a ele, porque se entende que, não desconfiança exatamente, mas não se vê o Roberts como um juiz progressista. Se vê ele nesse papel de centro, tendo uma postura que tenta ser institucional, mas não alinhada a uma ideia, a uma visão de mundo progressista. Então, todas as análises apontam assim, uma certa desconfiança mesmo com relação a ele. E eu fiz uma reportagem sobre a questão dessa decisão sobre aborto especificamente, aí conversei com um professor de uma universidade e ele fala isso, é difícil ler essa justificativa do Roberts e achar que ele mudou de ideia ou que ele pensa diferente sobre a possibilidade de interrupção da gravidez, né? Ou seja, se entende que ele ainda é contrário, né? Que ele acha que poderia ser revista, assim, o precedente Roe versus Wade, que autorizou o aborto no país. Então, ele está no meio de um fogo cruzado, digamos assim. Beatriz, eu vou aproveitar para fazer antes do pessoal. Pessoal, aproveitar aqui, já que a Beatriz abriu aí para perguntas, quem quiser fazer pergunta, por favor, vamos fazer igual a gente faz em todas as reuniões. Vão colocando, por favor, os nomes aí para a gente fazer a listinha de... Becker. Oi. Becker, eu só queria informar a todos os participantes que hoje nós temos uma convidada especial, que é minha colega, amiga, Ana Beatriz Rubalin. Ela está aqui, foi convidada, ela é assessora do ministro Barroso, minha colega do gabinete, também agora vai iniciar lá no IDP também, professora de Direito Constitucional. Ah, é? Seja bem-vinda, tá? Bem-vinda. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda aqui. Poxa, obrigada, Alonso. Eu estava aqui escutando vocês com a câmera desligada. Beatriz, tudo bem? Prazer te conhecer. Prazer. Alonso, obrigada. Rodrigo, obrigado pelo espaço aqui. A Ana está voltando agora, fez LLM em Yale, agora está fazendo voltar para o doutorado lá. Então conhece bem também do direito norte-americano, hein, Ana? Que bom, vai ser muito bom, viu, Ana? Bem-vinda. Obrigada. A sua, entre aspas, aquisição vai ser importante para o grupo. Poxa, espero, eu tô adorando que tu tava falando pro Alonso. Eu amei a iniciativa e tô achando muito legal aqui de conhecer. Primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de assistir aqui. Sensacional. Comecei da melhor forma possível ouvindo a Beatriz. Tava fascinada aqui te escutando, Beatriz. Que bom, mas complementem e divirjam, né? Enfim, estamos abertos aqui. Isso é um pouquinho do que eu tô vendo aqui, mas tem muitas formas de ver tudo isso, né? Então, Beatriz, eu queria te fazer uma pergunta. Antes de mais nada, você fez um comentário acerca do Roberts que eu achei bem interessante, que foi como ele decidiu, mas sem se comprometer com a posição, né? Inclusive, a gente vê que do próprio voto dele, ele diz, né, que a decisão, o extrato dele, ele fala, olha, eu concordo com a maioria, mas eu não me comprometo com os fundamentos.
É interessante isso, né? Ele concordou só com a conclusão, não com os fundamentos. Duas perguntas que eu queria te fazer. A primeira, na verdade, é bem rápida, é só para saber a sua leitura. Saiu a decisão do Trump, da Suprema Corte ontem sobre a possibilidade da pena de morte naqueles casos, né? Eram 4 casos, mas um ia acontecer ontem e acabou acontecendo, né? Fizeram a execução do homem que tinha matado uma criança. Uma família, na família, uma delas. Não sei se o pessoal viu, mas interessante que nessa decisão o recurso para a Suprema Corte era não só do réu, mas da família da vítima também, porque eles queriam suspender, e é bem forte, né? Eles queriam suspender a decisão para poder assistir à execução. E com essa pandemia, eles não tinham a possibilidade de assistir, então eles queriam suspender para que quando passasse, eles executassem, eles pudessem participar assistindo a morte da pessoa. É interessante. Mas a Suprema Corte não deferiu, enfim, não deferiu a liminar, também não concedeu o certiorari. E aí o Trump tuitou uma coisa que eu queria saber de você, que acompanha, se tem a ver com essa decisão. Ele tuitou Law and Order. Law and Order? Só isso. E aí eu não consegui captar se isso tinha a ver com a decisão ou se não. Essa era a minha primeira pergunta. Não sei se você chegou a ver isso. Eu acompanho... Bom, primeira coisa, né? Quando eu acordo de manhã e olho meu celular, já tem uns 10 tweets do Trump, mais ou menos, tweets, retweets. Minha vida é assim, apitando o tweet do Trump aqui o dia inteiro. Law and Order pode ter a ver com isso, sim. Eu acho que precisaria ver, eu não vi exatamente o momento que ele tweetou isso, porque normalmente é alguma coisa que está acontecendo ali. Pois por isso. Então, sim, pode ser. Mas tem sido o lema dele, especialmente no último mês e meio, desde que começaram os protestos antirracismo e contra a violência policial aqui nos Estados Unidos. E ele tem batido muito nessa tecla, né, de que ele é um presidente num governo forte e que ele quer uma reação. Então, ele classifica os protestantes como manifestantes extremistas, enfim. Ele entrou nessa briga aí sobre derrubar ou não derrubar a estátua, e aí criou legislação não, né? Criou medidas para tentar evitar que estátuas fossem derrubadas, esses monumentos, né? Que tem um movimento para ressignificar esses monumentos aqui nos Estados Unidos, né? Quando são de figuras históricas, mas que tiveram um passado ligado de alguma forma à escravidão, etc. Então, normalmente o Trump tem que ver exatamente o que está acontecendo ali no minuto. Pode ter sido com relação a isso, mas pode ter sido algum estado que, enfim, que derrubou alguma estátua e ele estava respondendo para o governador, etc. Eu não sei especificamente sobre esse, porque eu perdi ali o timing, o momento. Não. Tudo bem. Agora são 2 perguntas, aí eu já vou passar, que já tem gente aqui querendo te fazer pergunta. A minha primeira é o seguinte: já se fala em nomes específicos para eventuais substitutos para a Suprema Corte? Porque assim, a gente que acaba estudando e lendo, a gente sabe que os nomes falados, normalmente o indicado está entre esses nomes, né? É difícil ocorrer uma grande surpresa para a Suprema Corte. Os nomes mais ou menos estão naquela linha. E até porque existem pressões de vários grupos sociais pelos nomes e tudo mais. E a segunda pergunta que eu queria te fazer, depois dessa, se você quiser emendar, é a sua percepção, e é percepção mesmo, tá? Ninguém vai te cobrar nada. A sua percepção da eleição. Essa é uma eleição aí para você mais difícil ou mais fácil para o Trump do que contra a Hillary? Sobre nomes, né? O Biden não se comprometeu com nomes até agora. Ele se comprometeu que fosse uma mulher, e aí na onda agora dos protestos ele deu a entender que seria uma mulher negra, mas não falou mais nada. E não tem feito disso um lema de campanha, meio na onda
que eu falei no começo, de que os democratas preferem deixar isso um pouco quieto, assim, eles preferem não fazer disso uma bandeira, até para não perder, eventualmente, votos em razão disso, porque o eleitorado democrata não se engaja tanto em ter uma Suprema Corte com uma composição alinhada com a visão dele de mundo, etc. Já o Trump prometeu que ele vai divulgar uma nova lista de nomes que ele pretende indicar, igual ele fez em 2016, e aí, segundo ele, alguns nomes estarão lá, alguns nomes vão se repetir e ele colocará nomes novos, né? O que as pessoas têm dito aqui é que tem uma advogada que é uma mulher e que parece que já estava na lista de 2016 e que poderia estar de novo agora, justamente nessa linha de ele tentar fazer um aceno para as eleitoras mulheres republicanas, né? De que ele indicaria a primeira mulher. E o nome dela é Amy Coney Barrett. Então, seria um nome que figuraria aí na lista do Trump como uma favorita para que ele indicasse, para ele indicar uma mulher, ainda mais porque a Arbid, que deve se aposentar primeiro, então substituiria uma mulher por uma outra, primeiro republicano indica uma mulher também, e faz esse aceno aí para um eleitorado que ele está perdendo. Com relação à percepção de eleição, a gente começou o ano com o Trump com um favoritismo absoluto, né? Então, o nível de desemprego na taxa mais baixa dos últimos 50 anos, na casa dos 3,5%, economia indo muito bem. Historicamente, os Estados Unidos tendem a reeleger o presidente, muito difícil que não reelejam. O Trump com uma base que não o abandonava, não importa o que aconteceu nos últimos 3 anos, impeachment, etc., uma base se mantendo sólida, e os democratas muito divididos, né, com a possibilidade ali de uma primária muito dividida no começo, que em algum momento se consolida em torno do Biden, que também não é o candidato mais carismático, enfim, mas tem muito mais entrada e muito mais apelo do que a Hillary tinha. Mas ainda... Aí veio a pandemia e mudou completamente. Assim, hoje a fotografia, que é tudo uma fotografia, né? A gente tem 3 meses, quase 4 até a eleição. Então as coisas elas mudaram muito rápido nos últimos 3 e também podem mudar daqui para frente. Mas hoje a fotografia é ruim para o Trump. Bem ruim. Ele perdeu apoio, inclusive em segmentos que ele tinha conquistado em 2016. Então, um eleitorado masculino, branco, mais velho, o Biden tem entrada com esse eleitorado também. Então, é a luta dos democratas para fazer com que as pessoas compareçam, né, nas urnas para votar. Os democratas já têm o voto da maioria das mulheres, mulheres com alta escolaridade, negros, latinos, já é um eleitorado tradicionalmente alinhado com os democratas, mas eles não se animaram com a Hillary e não saíram para votar. E aí isso foi um grande problema, especialmente naqueles estados do cinturão da ferrugem, que a gente chama, né, Michigan, Ohio, Pensilvânia, em que o Trump ganhou por uma margem muito pequena, porque ele conseguiu dialogar, né, com esse eleitorado, jovens, brancos, com baixa escolaridade, que se sentiram abandonados pelo Partido Democrata, viram, enfim, reflexo de políticas de imigração, de globalização, culparam tudo isso por uma mudança nas cadeias de trabalho, né? E se chama cinturão da ferrugem por isso, né? Muitas fábricas que não são mais alocadas ali, que já estiveram e que estão abandonadas, muita gente que perdeu emprego nos últimos anos, então foi um eleitorado com o qual o Trump conseguiu dialogar. E agora o Trump está mal, inclusive, nesses estados, né? Em Michigan, ele ganhou por, basicamente, 11 mil votos de diferença da Hillary Clinton. É muito pouco, mas aí ele leva todos os delegados do estado. Então, agora, em Michigan, Pensilvânia, Flórida, o Trump está atrás do Biden em todas as pesquisas, nesses estados cruciais. Mas ainda, enfim, eu ainda acho difícil imaginar que a gente vai assistir, que o Trump vai assistir a candidatura dele derreter do jeito que está derretendo agora, daqui até novembro, sem fazer um movimento mais brusco. Ele tem radicalizado o discurso, né? Radicalizado
com a base dele, né? Então, é o law and order, né? Lei e ordem, o presidente forte, mais restrições à imigração, né? Então, restrições à imigração legal, inclusive, aqui, né? Cortando vistos de trabalho, e tentando sinalizar para essa base de que ele está fazendo tudo ao alcance dele para responder a essa crise, mas o desemprego saltou de 3% para 14%. A resposta da pandemia foi errática, né? Muitos estados reabriram e agora já estão fechando de novo. Temos 130 mil mortos no país. O Trump demorou muito para começar a se envolver no debate sobre o coronavírus, né? Negou por muito tempo a crise. Isso tudo está tendo uma repercussão bastante negativa para ele. Eu acho que se a eleição fosse hoje, ele não está numa boa posição. O Biden está muito melhor posicionado. Obrigado, Beatriz. Acho que a sua análise da eleição foi excelente. O Trump até usou máscara essa semana, né? Fim de semana, a primeira vez que apareceu. Pois é. Bom, Beatriz, tem uma pergunta para você aqui que a Cláudia escreveu. Eu não entendi se é para mim ou se é para você. Eu vou fazer para você, porque a pergunta aqui era para... ela fez no privado. Ela pergunta se você tem conhecimento de alguma discussão acerca de idade máxima para os juízes da Suprema Corte ou de algum tipo de mandato para os juízes. Se existe esse debate aí na sociedade americana. Olha, Cláudia, Rodrigo, você me ajuda nessa. Eu acho que pode existir, mas eu não tenho visto nada com força nos últimos tempos aqui, ou ganhando algum destaque de fato, assim, na imprensa, como algo que está a ponto de sair, digamos assim. Mas veja se você tem alguma novidade. Eu já li coisas muito pontuais, assim, vira e mexe, algum articulista de algum jornal faz algum tipo de menção. Mas, Cláudia, eu até fiz a pergunta para a Beatriz, porque de repente ela poderia ter alguma notícia de algum movimento nesse sentido. Eu não conheço nada, não sei se o Alonso conhece, não conheço nada nesse sentido forte, até porque a instituição Suprema Corte, da forma como ela é moldada nos Estados Unidos, é uma força enorme, né? Não me parece que eles queiram modificar qualquer coisa que venha de lá, né, assim tão abruptamente. E tem um outro detalhe, né? Para mudar a composição, para mudar isso, você precisaria, eu estou fazendo uma interpretação meio forte, ainda que você pudesse não precisasse, mas você precisaria talvez alterar a Constituição americana, e alterar a Constituição americana a gente sabe que é dureza, porque não basta os 2/3, né? Você precisa ter também 3/5 dos estados aprovando, né, a Constituição, as emendas. Inclusive, tem emenda que até hoje não teve 3/5 dos estados aceitando. Bom, a próxima, tem uma pergunta aqui, Pedro Henrique, por favor. Cadê você, Pedro? Aí. Boa noite, estão me escutando? Sim. Boa noite, Becker, Alonso, Beatriz. Eu gostaria de saber como que está sendo essa reação depois da base republicana do Trump, depois de tantas essas críticas sucessivas que ele faz. Porque tem um caso na América do Sul de um presidente que fez várias críticas à Suprema Corte e a base dele reagiu muito forte, né? Com críticas, ataques, enfim. E eu gostaria de saber como que está aí nos Estados Unidos essa situação. Pedro, boa noite. Presidente da República, do presidente dos Estados Unidos aqui no caso, né? E que seja um presidente com tanta força nas redes sociais, junto à sua base mais apaixonada, é claro que isso repercute. Então, quando eu falei, por exemplo, do percentual de eleitores republicanos que veem a Suprema Corte de uma maneira positiva e que aumentou muito nos 4 anos, mas no finzinho do ano passado começou a diminuir de novo. Então, sempre que o Trump ele vem com essas críticas para cima da Suprema Corte, isso surte um tipo de efeito entre a população, mas não
vejo, enfim, manifestações para fechamento de Suprema Corte, por exemplo, e nem coisas parecidas aqui. É claro que tem, agora não, porque, enfim, estamos numa pandemia, então as vezes que eu passei na Suprema Corte estava totalmente vazio ali a porta do tribunal, moro até relativamente perto, mas em cenário normal, claro que tem manifestação e, assim, recorrentes na porta do tribunal a favor ou contra uma coisa ou outra, quando tem esses grandes debates do aborto, etc. E aqui tem essas grandes manifestações, né, a favor do direito à vida, então vão na porta da Suprema Corte para pedir para reverter a decisão, ou a marcha das mulheres, né, que seria mais progressista, favorável ao aborto, também vai para a porta da Suprema Corte. Mas nada muito relacionado a um ataque assim pessoal aos ministros ou à própria Suprema Corte. O Becker. Bom, agora é a Ana. Oi, você ia fazer pergunta porque a Ana ia passar a palavra para a Ana aqui. Ah, tá, pode passar. Tá. Opa. Ana, por favor. Obrigada. Beatriz, eu, na verdade, eu queria ouvir tua opinião, a sua leitura. Eu acho que talvez para mim, nesse último ano na Suprema Corte, o mais chocante de tudo que aconteceu foi a adesão do Gorsuch nessa decisão, nessa Clayton County, né? Assim, eu queria duas coisas, eu queria perguntar. Uma, você acha que dá para dizer que foi algo tão chocante? Talvez não tanto porque foi um 6, né? Já tinha o Roberts, mas foi quase tão chocante quanto a gente vê que os ministros indicados pelo Ronald Reagan não conseguiram lá em 92 reverter o Roe versus Wade, né? Então, tipo, um move tipo a Sandra Day O'Connor lá em 92. E, assim, talvez não seja tão simbólico quanto o aborto, porque o aborto acabou virando esse grande símbolo desses debates políticos nos Estados Unidos, como a grande decisão que tinha que ser revertida na visão dos conservadores. Mas, assim, a amplitude dessa decisão, eu ainda não tive nem oportunidade de parar para estudar, nem de conversar com professores que certamente já estão analisando essa decisão a fundo, mas ampliar as categorias suspeitas do Civil Rights Act é talvez um dos moves mais importantes que aconteceram e que vão influenciar o constitucionalismo americano nas próximas décadas, assim, porque isso é uma luta de décadas que vinha se construindo para ampliação dessas categorias suspeitas e nunca aconteceu. E acontecer agora com uma Suprema Corte, talvez uma das Suprema Cortes mais conservadoras que a gente viu aí nas últimas décadas nos Estados Unidos. Queria só te ouvir sua leitura sobre isso, assim, porque eu fiquei realmente muito chocada. E com o primeiro juiz nomeado pelo Trump, né? Exato. E aí foi realmente a partir daí que ele retoma esse tema da Suprema Corte, justamente depois dessa decisão, né? Que é a decisão que estendeu a lei de direitos civis para proteger gays estrangeiros da discriminação no ambiente de trabalho. E foi a partir daí que realmente acendeu essa luz de alerta ali no Trump de que ele devia usar isso na campanha novamente, porque a Suprema Corte conservadora que ele teria criado não era conservadora, ao final das contas, né? Tanto faz, na verdade, eles teriam maioria de todo jeito com o Roberts, como você mencionou. Mas a posição de ter o primeiro juiz indicado pelo Trump, que prometeu que indicaria nomes, que se comprometeriam com essa agenda, foi realmente uma surpresa. Foi uma surpresa grande e foi o que fez com que esse tema se tornasse novamente um ponto de polarização política, né? Parece que ele estava um pouco adormecido. Tudo bem que depois vieram várias outras decisões na sequência que também não foram favoráveis ao Trump, mas essa eu acho que foi a mais simbólica, e a partir daí que a gente viu esse despertar dele, essa reação mais incisiva, e eu tenho a impressão que é justamente por ter ali o nome, né, do seu primeiro indicado, se alinhando com os progressistas. Bom, o próximo aqui é o Fábio. Boa noite, Becker. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela exposição. É muito interessante ver esse enfoque jornalístico. Não é uma coisa que nós estamos acostumados a tratar no Brasil, né, sobretudo em relação à nossa Suprema Corte. O que me interessa coloquei no chat, mas eu vou replicar aqui.
Os indicados que estão se referindo, além do Gorsuch, é o Roberts também, que haveria essa decepção em relação a uma postura conservadora nas decisões. E o segundo ponto, como está a perspectiva para o Senado? Porque a indicação do presidente, eu acho que a última indicação do Obama mostrou bem isso, não quer dizer, na verdade, muita coisa em um cenário polarizado. Se houver um controle republicano ou do partido oposicionista do Senado, na prática, a indicação dele nesse ambiente de polarização tende a cair no vazio. Sim, perfeito. Com relação a essa decepção, eu acho que há uma decepção com o Roberts, como a gente tinha mencionado, mas ele não... Então, digamos que essa decepção não cai no colo político da conta do Trump, né? Em compensação, o Gorsuch, sim, cai direto na responsabilidade aí de quem o indicou muito recentemente, que foi o próprio Trump. Com relação ao Senado, de fato, eu acho que também a indicação do Kavanaugh mostra que, por mais tensionado que tenha sido esse processo, uma maioria republicana no Senado garantiu a nomeação dele em meio a aquelas alegações, um escândalo, né, envolvendo o nome dele ali, que sem uma maioria do partido do presidente, é difícil imaginar que o nome dele teria sido aprovado. Aí, perspectiva, você me pergunta de perspectivas políticas para o Senado, porque... As eleições desse ano, como é que vai ser? Tem uma renovação de parte do Senado. Exato. Os democratas, eles estão fazendo um esforço muito grande para conseguir recuperar maioria no Senado. E não é impossível que isso aconteça. Especialmente em estados onde já viu uma eleição competitiva e o governo local deu uma resposta à pandemia de coronavírus que não resultou num cenário positivo, né? Então, há algumas situações assim, há cadeiras aqui que estão em jogo, que são bastante competitivas e que os democratas estão tentando virar. O Trump, ele tem se preocupado com isso, ele tem começado a virar a campanha dele, não só para sua própria reeleição, como para mirar esses estados onde ele pode perder maioria. Então, ele vai ficar totalmente engessado, né? Se ele ganha a Casa Branca, mas perde o Senado, a vida dele fica completamente... Enfim, ele já teve dor de cabeça suficiente com uma maioria democrata só na Câmara, né? Se tiver Senado, fica pior. Ainda não tem muitas pesquisas indicando qual deve ser o resultado, mas não é tratado como descartável a possibilidade de os democratas conseguirem maioria no Senado esse ano. Muito obrigado. Vou aproveitar o gancho, Beatriz. Ontem o Trump teve uma vitória significativa, né, de um candidato dele para o Senado, que no Alabama, não foi? Que o Jeff Sessions, que já tinha sido a Attorney General, perdeu, né, o democrata, e perdeu para um republicano. E o Jeff Sessions, com quem o Trump justamente teve embates aí, né? Isso, sim, do presidente, sim. Deixa eu Rafael, pergunta, Becker. Rapidinho, deixa eu só passar. Oi, quem está falando? Eu, Alonso. Ah, tá, desculpa, Alonso, estava procurando aqui. Aí. Beatriz, diante desse cenário aí de decepção do Trump e mesmo desse cenário que se mostra não tão alinhado com o pensamento republicano, você acha que seria uma boa opção ou estaria ali a ser considerado um ataque do Trump durante essa campanha eleitoral à Suprema Corte, ainda que com uma maioria conservadora? Você acha que seria uma opção? E, no seu ponto de vista, se ele fizesse isso, o que você sente qual seria o efeito? Seria um efeito favorável a ele ou não? Desculpa, Alonso, vou pedir para você repetir. Eu acho que eu não entendi a pergunta. O efeito de quê? Eu perdi o comecinho aí. A primeira pergunta você acha que, diante desse cenário, com uma certa decepção dos conservadores em relação à Suprema Corte, estaria na opção do Trump de dirigir críticas durante sua campanha eleitoral à Suprema Corte, ainda que com uma maioria conservadora? E se for essa uma opção dele, você acha que vai ter um efeito positivo ou negativo diante dessas decisões que têm decepcionado
o eleitorado republicano e conservador, portanto? Ele já começou a criticar a Suprema Corte. O Trump, ele está no caminho, ele está na campanha de reeleição, né? O que aparecer na frente e estiver aparecendo como um empecilho, um impeditivo, ele usa de uma maneira política. Ele não se importa muito com relação a isso. Assim, ele tem um discurso muito forte e não de meias palavras normalmente, né? Ele tem uma retórica inflamada. Essa mudança na percepção da população com a Suprema Corte, vale lembrar, apesar de haver algum desconforto por parte dos republicanos e conservadores com essas decisões mais recentes da Suprema Corte, há uma visão majoritariamente favorável, especialmente entre os republicanos, e muito melhor do que há 4 anos atrás. É muito maior do que há 4 anos atrás. Então, ainda não é uma situação em que, se o Trump criticar a Suprema Corte, ele vai criticar essas decisões pontuais e provavelmente a sua base eleitoral vai dar razão, né? Eu tinha até separado um outro número aqui com relação a essas pesquisas, que é a maior diferença entre republicanos e democratas com relação à visão sobre a Suprema Corte registrada nos últimos 20 anos. Então, nunca a visão entre eleitores democratas e eleitores republicanos foi tão diferente sobre o tribunal. E a dos republicanos muito mais positiva. Então, eventualmente, críticas que o Trump faça... pontuais, né? Ainda assim, não mudam a percepção de que a Suprema Corte hoje é mais conservadora do que ela era antes de ele entrar na Casa Branca. Rafael, fala, Mota. Quer fazer uma pergunta? Boa noite, Beatriz. Parabéns aí pela exposição, mas eu acho que ela respondeu com a pergunta do Fábio, exatamente sobre o Congresso, sobre o Senado, para essas novas indicações aí, qual que é a tendência do Senado? Boa noite, Rafael. Acho que a gente falou ali com o Fábio, né? Não é impossível pensar num Senado com maioria democrata e se isso acontecer e o Trump se reeleger, aí vai ser complicado passar um nome, ou então ele vai ter que apelar para nomes menos controversos do que foi o nome do Kavanaugh, por exemplo, né? Beatriz, eu tenho uma pergunta para você. Se alguém mais quiser fazer pergunta, escreve o nome aqui, tá? As eleições de novembro, alguma perspectiva de elas serem virtuais? Ou o pessoal vai deixar que seja, como alguns estados fizeram, né? Alguns estados tiveram eleições agora, inclusive primárias democratas, presenciais, né? Eleições presenciais. E aí você vê alguma possibilidade de isso virar, essa eleição presidencial ser virtual? Na verdade, o que se discute é a opção do voto por e-mail. Por e-mail não, por correio, desculpa, que é meio, né? Mail, né? Então, o voto por correio. Isso já acontece em alguns estados, já é possibilitado em alguns estados, por exemplo, em Michigan já se permite a eleição pelo correio e antecipada, né? Então você pega a cédula antes do dia da eleição e envia. E esse ano vai ser o primeiro ano em que qualquer pessoa poderá votar em Michigan, por exemplo, para presidente pelo correio sem precisar de uma justificativa, porque antes se podia votar, mas desde que você tivesse uma justificativa, votar fora do estado, ou enfim, qualquer coisa assim. Mas isso varia de lugar para lugar, o que torna o cenário completamente confuso. E a perspectiva, essa sua pergunta é interessante, inclusive, porque a perspectiva que as pessoas têm trabalhado aqui é de que não necessariamente a gente vai saber o resultado da eleição assim que a eleição acabar, justamente por isso. Porque muitos estados estão estudando essas formas de votação não presencial. Alguns deles já testaram essas formas nas primárias, porque já
fizeram uma primária no meio de uma pandemia, né, agora, enquanto outros, e muitos outros, todos os que fizeram no começo do ano, e aí a gente fala da super terça, que é quando vários estados fazem ao mesmo tempo, etc., não testaram esse cenário, né? Então vai ser... e aí muitas autoridades locais tomam decisões que podem estar em desacordo com a própria lei estadual, com relação ao que é permitido e o que não é permitido. Então, o que as pessoas têm previsto é que vai haver uma batalha legal pós-eleição importante. E como eles imaginam que seja uma eleição apertada, ou seja, não vai ser por uma margem de votos suficiente para declarar um candidato vitorioso, a despeito de alguma controvérsia pontual local, que isso vai se estender e que não necessariamente a gente vai saber o resultado das eleições, porque aí vai ter uma contestação de um condado específico que realizou essa votação não presencial de uma forma em desacordo com o que a lei do estado previa, e isso vai ser judicializado. Então, assim, o que se imagina é que vai dar confusão, né? Esse tipo de problema nas eleições americanas, ele não é tão raro, né? Já teve alguns desse tipo. E aí, esse ano, com vários lugares testando, fazendo pela primeira vez um procedimento de votação à distância, vai ser complicado. E isso tem sido judicializado também, porque... Judicializado não, politizado, desculpa. Já tem sido politizado. O Trump e os republicanos são contrários a esse tipo de votação, apesar de eles mesmos já terem usado desse expediente em outras eleições. Mas porque, em tese, se diz que isso favorece democratas, que têm eleitores que trabalham... É um dia útil a eleição aqui, né? Então, eleitores que não podem ir presencialmente. Então, isso poderia favorecer os democratas. Mas num cenário em que está tudo meio paralisado, não dá para saber direito quem se beneficiaria também, né? Porque muita gente pode não querer sair de casa, mesmo que tenha a possibilidade de votar num dia útil, para pegar uma fila e enfrentar uma aglomeração e eventualmente ficar doente. Então, está tudo muito no ar, mas não necessariamente... Aliás, provavelmente a maioria dos lugares vai adotar sistemas híbridos de votação presencial e também possibilidades de votação não presencial, e a expectativa é de que isso crie um cenário de bastante incerteza. Obrigado, Beatriz. Isso vai acabar na Suprema Corte, né? Como acabou a eleição, acho que foi de 2000, né? Não, agora de Minnesota estadual, alguma delas aí acabou na Suprema Corte. A Suprema Corte disse que podia fazer a eleição mesmo em tempos de pandemia. Bom, tem mais gente aqui. O Nairon. Fala, Nairon. Boa noite, Becker, Alonso, Beatriz. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria ver se a Beatriz, se por acaso procede a ouvir uma informação, uma notícia assim, bem por alto, que a Hillary, salvo engano, ela tinha dito que ela tinha até um certo receio de que se, por exemplo, o Trump perdesse a eleição, ele não reconheceria a derrota, e se pelo menos você tem visto que há um burburinho sobre uma questão dessa, pela postura dele, se isso foi um ponto mal traduzido para cá, o que você tem visto em relação a uma coisa dessa? Na verdade, essa questão com relação à votação não presencial tem sido apontada pelo Trump e por republicanos como uma possibilidade de se fraudar a eleição, né? Então, daí surgem todas essas especulações. Pouco difícil imaginar, assim, aqui nos Estados Unidos, com instituições, sociedade civil, são muito sólidas e mobilizadas, energizadas. É difícil imaginar o Trump resistindo a uma eleição que, enfim, seja reconhecida aí pelo sistema eleitoral, político e pelos tribunais também, pelo judiciário. O que se prevê é essa batalha legal, né? Então, eventualmente, de se questionar uma eleição de um condado específico, porque é o que eu falei, 10 mil votos decidiram Michigan, né? E isso teve um impacto importante no colégio eleitoral, uma eleição indireta aqui, ou seja, se você ganha a maioria dos votos no estado, pode ser por 10 mil, pode ser por 500, igual foi com o Bush e Al Gore na Flórida em 2000, você leva todos os delegados do estado. E isso representa depois sua vitória
enfim, ao fim e ao cabo, a sua vitória. Mas o que se prevê é isso, que o Trump ele vai estender a corda, ele vai questionar, vai judicializar, mas eu acho que não só o Trump, talvez o próprio Partido Democrata também. Eu acho que a quem for conveniente fazer esse questionamento, ele será feito porque algumas regras vão ser novas, vão ser colocadas em prática pela primeira vez. Então, a chance de dar errado é grande. O que se fala sobre o Trump é porque ele fala assim, votação por correio aumenta a possibilidade de fraude, enfim, ele vem dando todos esses sinais, né, de que o Partido Democrata estaria forçando a barra aí para fraudar uma eleição. Bom, Matheus Henrique, nome de craque. Obrigado. Boa noite, Becker. Boa noite, Alonso. Beatriz, boa noite. Beatriz, a minha dúvida ela é mais uma questão de sua opinião mesmo. Você tinha comentado que nenhum dos lados está muito feliz com o Roberts. E aqui eu estava pensando, o Anthony Kennedy tinha sido um justice indicado pelo Ronald Reagan, que em várias vezes acabou decidindo junto com os liberais. Ele não votava junto com os indicados pelo Partido Republicano e votava mais com os liberais. Você acha que existe alguma chance do Roberts também acabar sendo marcado por virar um liberal? Ou você acha que essas colocações dele, ultimamente, são mais pontuais do que necessariamente uma tendência ocorrer? É só uma opinião mesmo. O Kennedy ele foi visto um pouco como um equilíbrio ali no tribunal, né? Inclusive, a saída dele, substituição justamente pelo Kavanaugh, que foi um juiz que polarizou tantos debates antes de ser indicado, foi visto como um movimento da corte rumo a esse conservadorismo mais forte, né? Então, você tira um juiz que era uma pessoa que estava ali no centro, no ponto de equilíbrio, e coloca um que, enfim, indica ali que está sendo perseguido pela esquerda, ou seja, que ele estaria... Quando ele fala que ele está sendo perseguido pela esquerda, ele já se coloca no outro polo, né? Automaticamente. Mas se dá para ver se o Roberts seria uma questão pontual ou uma questão, né, de estar mais pendendo para o lado dos liberais, dos progressistas, eu acho que a gente vai saber conforme a nova composição da corte vier, na verdade. Porque é isso, se o Biden tiver a possibilidade de nomear outros nomes, ele vai continuar no centro, fazendo essas alianças pontuais com os progressistas? Se sim, aí acho que as pessoas vão passar a identificá-lo como alguém que migrou, né? Migrou do espectro mais conservador para o espectro mais centro progressista. E se não, se ele se liberta disso e volta a votar com os conservadores, ele deixa de ser esse ponto de apoio aí no centro. Em compensação, se o Trump continua, reeleito, indica mais 2 conservadores, eu acho que ele vai continuar, talvez, nessa posição, tentando fazer um maior equilíbrio. Ou então não, ou então ele vai entender que a corte já está com maioria e que ele também pode se liberar desse papel, digamos assim, mais institucional. Beatriz, antes de passar para o último aqui que está inscrito, 2 observações. A primeira é que você é jornalista mesmo, né? Porque você responde, quando tem mais de uma pergunta, você responde, né, com relação à primeira pergunta, com relação à segunda pergunta, que é exatamente o que vocês gostariam que os entrevistados fizessem com vocês, né? E eles não fazem. Então deu para perceber. A segunda é que eu vou aproveitar para responder aí o Matheus Henrique. Matheus, o Kennedy ele tem uma situação peculiar, né, que a gente tem que levar em consideração. Ele foi nomeado pelo Reagan em 87 num contexto em que o Reagan se viu nas cordas, quando ele teve 2 nomes rejeitados, e aí ele não sabia mais o que fazer e ele precisou nomear um cara em tese conservador, mas era um cara muito mais de centro do que conservador. Chegou naquele momento em que ou ele nomeava um cara assim e era aprovado no Senado, ou ele ia ser uma piada, porque todo mundo que ele colocasse lá o Senado ia derrubar, como derrubou o Bork e o Ginsburg, né, o Douglas Ginsburg, que disse que fumou maconha na faculdade.
Então, é uma coisa assim, você tem que ver que o Kennedy acaba que não é muito parâmetro para a gente por conta desse contexto político da época em que ele acabou sendo nomeado. Bom, a gente tem mais um último inscrito aqui. Becker, eu só queria desafiar a Beatriz para um cenário possível, ainda que pouco provável. Um Senado de maioria com a saída da Ruth e uma indicação bastante conservadora do Trump reeleito. Você acha que haveria possibilidade de, para usar um verbo que os americanos usam nessa situação, bloquear ou bloquear o indicado? To bork. Sabia? Não sei se a Beatriz sabia disso, mas o dicionário americano existe o verbo to bork, que é derivado da sabatina do Bork no Senado, que foi rejeitado. Não sabia. Eu acho que há possibilidade, sim, de ser rejeitado. Já que seria ela, né, a grande hoje nome de uma ala mais... se o Trump Posso acrescentar? Posso acrescentar uma coisa? Consideração? Você quer atrapalhar? Posso acrescentar? No livro do... não sei se o Rodrigo pode me corrigir. No livro do Tobin, sobre os 9, ele cita uma passagem, na verdade, que até a indicação do George Bush havia a possibilidade de uma chamada medida, que chamava de medida nuclear, que era para esmagar qualquer possibilidade de bloqueio de candidato. E havia um grupo moderado no Senado, que era bipartidário, democratas e republicanos, que sempre buscava evitar que essa medida nuclear fosse adotada, porque era uma forma de obstrução que era garantida a maioria. E com essa medida nuclear, que eles chamavam entre aspas, essa medida poderia ser simplesmente desconsiderada. Bom, passou muito tempo, quase 15 anos, essa discussão ainda existe no Senado americano? Eu não sei, confesso que eu não sei. Na verdade, pelo que eu entendi, era uma forma de obstrução que a minoria poderia fazer. Sim. Então, assim, eu não sei se regimentalmente ainda existe essa possibilidade lá no Senado. Olha, eu não sei. Eu sei que o nome do próprio Kavanaugh quase não passou, mesmo com o Senado com maioria republicana. Foi uma batalha voto a voto ali, e cada voto era anunciado na televisão como uma vitória ou uma derrota do Trump. Não foi uma nomeação tranquila. E ele tinha maioria, o Trump tinha maioria republicana, ainda não estava no processo de impeachment, ou seja, não estava, enfraquecido no Congresso e nem nada. Então, eu vejo a possibilidade real de bloquearem um nome dele, se for um nome bastante conservador. O Bruno. É você mesmo, Bruno. Tá sem áudio, Bruno. Alô, estão ouvindo? Sim. Obrigado. Desculpa aí que estava sem áudio. Estava ligando minha câmera aqui. Beatriz, boa noite. Primeiro, agradecer aí pela tua presença hoje aqui no grupo. Acho que todo mundo já agradeceu a tua presença. Eu queria te perguntar o seguinte. Você falou no início que tem uma vamos dizer assim, uma favorita lá, Amy Coney, né, que já está todo mundo falando. A gente vai nos sites de fofoca, aqueles sites de aposta mesmo, o pessoal aposta nos Estados Unidos quem vai ser o próximo ministro e tal. A gente olha lá os nomes, são 3 mulheres para o Trump, no caso. É ela, a Joan Larsen e a Britt Grant. As 3 são as 3 primeiras, vamos dizer assim. As 3 são currículos bem parecidos, todas da Federalist Society, todas professoras de direito, todas relativamente novas, 40, 45 anos, né? E o que também elas têm em comum é que as 3 foram indicadas para a Court of Appeals pelo Trump há 2 anos atrás e foram relativamente bem aceitas no Senado, 60 e tantos votos, não teve nenhum problema para elas terem sido confirmadas como juízas das Court of Appeals. Tu acha que o Trump, indicando alguma delas, que teoricamente são as favoritas, o fato delas terem sido já aprovadas anteriormente facilitaria alguma coisa para ele? Eu acho que depende de qual é o Senado, né? Vai ser o mesmo Senado que as aprovou? Esse mesmo Senado republicano? Ou vai ser um Senado democrata, mais diverso, mais com outras pessoas com outros backgrounds ali, com relação ao de hoje? Porque hoje a gente tem a Câmara
mais diversa da história dos Estados Unidos, né, em termos de representatividade. Em compensação, o Senado se tornou menos diverso na última eleição, né, nas eleições de 2018, ali, que teve uma renovação parcial das cadeiras. Então, qual vai ser o Senado? Se o Senado é o mesmo, eu acho que sim, que é um caminho, uma porta aberta para eles, ainda mais se o Senado é relativamente o mesmo, com a maioria republicana, com o Trump reeleito, portanto, com um capital político alto, né, de quem começa um novo mandato, acho que não vejo nenhum empecilho para o nome delas passar ali, vai ser muito fácil. Agora, e aí você mencionou uma coisa, o Trump ele conseguiu emplacar muitos nomes no judiciário, em outras esferas do judiciário, né, que não, mais de 200, né, nomes alinhados aí com essa visão mais conservadora, em outras instâncias do judiciário que não a Suprema Corte. Então ele já montou ali uma escala, digamos assim, de pessoas gabaritadas a serem indicadas de fato. Agora, e se for um Senado democrata, né? Aí o cenário muda. Eu acho que era só, por exemplo, nesse ano ainda, se fosse com esse mesmo Senado que a gente tem aí, né? Se eventualmente saísse alguém esse ano, ou a RBG, ou quem quer que seja, né? Aí a gente teria esse mesmo pessoal lá. Há, inclusive, uma pressão interna aí da campanha do Trump, do Partido Republicano, para ver se algum dos magistrados que foram indicados por republicanos, que já são mais velhos, estariam dispostos a se aposentar. Porque aí isso abriria uma margem para o Trump fazer nomeações antes de acabar o seu mandato, né? Então ele renova esse compromisso político com o seu eleitorado de indicar republicanos, mostra que aquilo vai sobreviver a ele, né? Sobreviver por outras gerações, e, enfim, tenta se capitalizar aí, que a Suprema Corte é conservadora e se tornou mais conservadora com ele, para disputar a reeleição, né? Mas ainda, enfim, isso no campo das especulações, né? Dessas possibilidades de aposentadoria aí por parte dos juízes que foram indicados por republicanos, nada muito concreto. Mas aí seria o Alito e o Thomas, que já são as pedras de toque do conservadorismo, né? Sim, mas digamos, eles têm 70 a 72 anos, então se trabalha com a hipótese de que eles ficam ali mais 10, mais ou menos. Sendo que se eles saem, o Trump indica um juiz com 53, como é a idade parecida ali do Kavanaugh, você tem mais 30 anos, né, daquele juiz com aquela visão ali, ainda que os democratas passem a ganhar as eleições dos próximos 30 anos, né? Você já emplacou uma maioria conservadora. Mas isso tudo no campo especulativo mesmo. Mas tem saído algumas informações sobre isso na imprensa aqui. Bom, pessoal, para deixar também a Beatriz, né, descansar, que ela deve ter passado o dia aí em Washington. Tá frio aí, Beatriz? Tá calor, tá verão. Júlia, está de Júlia. Tô com a cabeça no... Tô com a cabeça no sul, porque eu sou do sul e no sul tá frio agora. A Ananda fez uma pergunta, Ananda, mas eu acho que a tua pergunta está respondida. A Beatriz respondeu no começo a tua pergunta. Quando ela falou ela estava falando da possibilidade de adiar ou antecipar a aposentadoria, dependendo do presidente que se eleger. A Beatriz falou isso no começo, inclusive da possibilidade, né, dos conservadores, dos juízes se aposentarem se o Trump se eleger. Ela acabou de falar isso agora de novo, e também comentou a possibilidade de, se o Biden ganhar, os democratas se aposentarem para garantir. Então, acho que a substituição por outros democratas. Então, acho que ela já respondeu essa pergunta. E a última pergunta eu vou passar aqui para o Vinícius Colli, ou Colli, não sei como é que se pronuncia, e aí depois a Beatriz faz as considerações finais dela para a gente. Vinícius. Boa noite, professor. Colli. Eu só ia fazer um comentário que também tem a hipótese de o Biden ganhar e o Senado se manter republicano, né? Ele também poderia ter dificuldade para nomear os justices dele na Suprema Corte. Então ficaria tanto problemático tanto para o Trump quanto para o Biden a composição do Senado. Mas era só isso mesmo. Não, com certeza, mas eu acho que tem uma diferença aí, né? Se o Biden ganha, ele é um presidente eleito para o seu primeiro mandato, que tirou um incumbente que era forte, que era o Trump.
Então, o poder dele frente a um Senado, por mais que seja um Senado de oposição, eu acho que ele é maior, talvez, do que o do Trump, frente a um Senado que consiga virar democrata e que vai tentar fazer essa oposição ferozmente aí, porque aí novamente, enfim, os democratas vão precisar mostrar a oposição em algum lugar. Eles perderam a Casa Branca de novo para o Trump, né? Então, quando eles ganharam a Câmara, eles mostraram que não iam facilitar a vida do Trump, abriram o processo de impeachment, e acho que ganhando o Senado, enfim, eles vão ter que fazer composições, e sempre fazem, é natural, mas eu acho que vai ter uma pressão grande, ainda mais, como o Alonso falou, se for um nome muito conservador para a vaga especificamente da RBG. Eu acho que aí, com um Senado de maioria democrata, eu acho que o Trump teria, enfim, teria uma dor de cabeça, no mínimo. Bom, pessoal, vamos deixar agora a Beatriz fazer a pauta dela, a reportagem dela, vai escrever alguma coisa para amanhã. Tem matéria no Estadão amanhã dos Estados Unidos sua, Beatriz? Amanhã não tem. Não. Tá bom. Beatriz, quer fazer alguma consideração final? Não, eu acho que é só agradecer a oportunidade de estar aqui e, enfim, estou à disposição para contatos, conversas informais, dúvidas. Tinha bastante coisa aqui que eu aprendi com vocês também e agradeço. E podem me contatar sempre, vocês, e estou falando com todo o pessoal aqui, me escrever e-mail, vocês me acham aí em redes sociais, é fácil, o Rodrigo sabe, estou no Twitter. E sempre aberta aí para discussões e conversas. Obrigado, viu, Beatriz, pela sua disponibilidade. Para a gente que está aqui debatendo uma corte de outro país, ter a possibilidade de ouvir alguém que está ao lado dessa corte, vivendo o dia a dia, ainda que não da corte, mas vivendo o dia a dia político que envolve as decisões dessa corte, para a gente é fantástico. A gente agradece demais mesmo. É muito bom poder ouvir pessoas in loco. E se você tiver novidades, alguma coisa também, por favor, traga para a gente, fique à vontade, o espaço é seu, viu? E existe só uma última pergunta, existe alguma possibilidade, não sei se você leu, eu li hoje muito por cima, de voltarem sessões presenciais na Suprema Corte? Ainda não vi nada muito concreto, né? Rodrigo, muito en passant, como praticamente tudo até agora, muito incerteza, né? Mesmo Congresso, enfim, as coisas ainda estão lentamente voltando aqui. As sessões do Congresso estão sendo virtuais também? Agora eles estão em recesso, né? Mas, sim. Não, mas quando estava antes? Eles tiveram uma dificuldade, eu achei isso curioso, muito maior do que a do Brasil para conseguir fazer isso virtualmente, assim. A Suprema Corte fez sessão por telefone, né? Um negócio bem arcaico, né? Foi diferente. Assim, para a gente que estava acompanhando o Brasil foi diferente, foi esquisito, porque aqui eles se digladiaram um pouco para chegar no formato aí de fazer isso fora dos tribunais ali, né? E fora do Congresso também. Enquanto a gente já estava fazendo, né? Isso é uma vantagem nossa. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigada a vocês. Beatriz, muito obrigado. Foi um prazer ter você por aqui. As portas estão abertas. A gente vai tomar, quem sabe, no futuro, mais um tempinho seu. Obrigado, ótimo. Muito sucesso. Um sucesso merecido de sempre para você. Obrigada. Você possa, né, os voos estejam liberados, você visitar seus parentes, de alguém lhe visitar, né? Também. Sim, tá bom. Obrigada. Um abraço, sucesso. Tchau, tchau. E, pessoal, até terça-feira, então, né? Terça-feira, 19h30, a gente vai falar sobre Roe vs. Wade com a professora Melina Fachin. É isso, Alonso? Isso, exatamente. Então, tá bom. Nos vemos na terça-feira. Obrigado, até mais. Obrigado. Valeu, obrigado, Beatriz. Tchau, gente.